Os irmãos estão felizes com Jesus? Que tempo maravilhoso, hein, esse de adoração deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos trabalhar hoje, porque o pastor falou que vocês vão fincar a estaca da oração, né? E eu vou falar sobre oração dentro da unção que Deus tem me dado. A unção de guerra, amém? E o Espírito Santo trouxe algo fresco e nós vamos ministrar no nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos em um mover profético. Nós temos que subir, diga subir. Né? A apóstola Valnice já tocou o chofar. Né? Essa nova fase dos guerreiros de oração são guerreiros de oração proféticos, né? Orações proféticas, louvores proféticos, adoração profética, tudo visa a glória de Jesus, tudo visa, venha o teu reino, estabeleça-se a tua vontade. E como Deus nos mandou ampliar, né, este ano, amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas das tuas habitações, né, e mandou fincar bem as nossas estacas. Nós temos que ter uma visão de que Deus não está só pensando numa amplitude de física, mas na nossa vida espiritual nós temos que ampliar. Amém? Temos que ampliar o conhecimento de Deus, temos que ampliar o encher do Espírito Santo na nossa vida, temos que ampliar os dons espirituais, temos que ampliar a oração, temos que ampliar o nosso amor pelas almas perdidas, temos que ampliar, amados, a nossa comunhão com Deus. Por isso que este é o ano das conexões divinas, e nós temos que ouvir atentamente aquilo que Deus está falando pela boca dos seus profetas. E nós já temos um comando dado pelo Senhor a essa igreja. Veio agora no dia 31 de dezembro na virada, então nós temos que obedecer. Então pense que é você que tem que ampliar na sua vida Cristo. É você que tem que ampliar na sua vida a oração. É você que tem que ampliar na sua vida a meditação na palavra. Então, estreite com Deus isso em nome de Jesus. E hoje nós vamos mostrar a oração como uma arma de guerra, uma arma de vitória. A oração. E a oração, meus amados, foi um modo que Deus estabeleceu para que comunguemos com Ele, para que falemos com Ele. Não há outro meio de nós falarmos com o nosso Deus a não ser pela oração. E Jesus, apesar de ser Deus, Jesus, o Filho de Deus, enquanto esteve no planeta Terra, exercendo o seu ministério, ele também estava limitado a essa comunicação com seu Pai. Eu acho assim que Jesus deveria subir assim, eu vou subir para o pregão do céu e vou ficar lá sem nenhum problema. Não, Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quando ele queria conversar com seu Pai, não havia nenhum meio especial para Jesus. Não havia, meus irmãos, nenhum meio especial para Jesus. O meio de Jesus conversar com o seu Pai era através da oração. Ele era um homem dos montes, ele era um homem dos jejuns, ele era um homem da oração, da comunhão. Então ele dependeu. Jesus usava e usou a oração como arma de vitória, como arma de guerra também. Então, se Jesus é o nosso exemplo na oração, como devemos agir?
Então, essa estaca deve estar bem firmada na sua vida e na minha vida. Nós devemos crescer numa intimidade maior com Deus. Eu não estou falando daquele espírito religioso, né, que domina muitas vidas e que tem um encontro com Deus religiosamente e às vezes para aliviar a sua consciência. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de comunhão. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de uma vida que conhece ao seu Deus, que está em comunhão com Deus, que tem a oração como estilo de vida. Não importa onde esteja, não importa, ele está conectado com o céu. E quando é necessário uma oração relâmpago como a de Neemias, ele faz e é ouvido e é respondido. Mas quando é necessário passar um tempo longo na presença do Senhor, também ele passa um tempo longo na presença do Senhor. Porque aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então você vai ver dentro da Bíblia Jesus como nosso modelo de homem de intercessão, de homem de oração. Mas você vai encontrar uma vida de oração em Jó. Você vai encontrar um intercessor em Isaac. Você vai encontrar um intercessor em Abraão. Você vai encontrar um intercessor em Moisés. Você vai encontrar uma intercessora em Ana. Você vai encontrar um intercessor em Samuel. O próprio rei Davi era um intercessor, porque é impossível cantar tantos cânticos para o Senhor, compor tanta coisa para Deus, sem ter uma comunhão com Ele de intercessão. Então, você vai encontrar homens de Deus, Daniel, Ezequiel, Jeremias. Meu Deus, que povo que orava. Tudo que veio de bênçãos para Israel foi gerado pela oração. Os juízos também foram gerados pela oração. Então, queridos, nós precisamos crescer neste ano de conexões divinas, crescer nesta comunhão de intercessão, de oração, orações proféticas. Nós precisamos crescer, precisamos fazer orações proféticas com relação à nossa própria vida. Precisamos fazer orações proféticas com relação à nossa família. Precisamos fazer orações proféticas com relação à igreja, com relação ao pastor, à pastora, com relação ao seu trabalho. Você precisa orar, ter visões proféticas, chamar a vontade de Deus nas situações, estabelecer o de Deus em cada situação. E é pela oração profética que você chama essa realidade. Então nós vamos para o texto de hoje, que está em Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 em diante. Diz a palavra de Deus. Eu gosto de ler, fazer a leitura do texto bíblico. E é isso que temos que fazer, porque a palavra de Deus por si só, ela fala. Amém? E diz a palavra: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso, disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro.
E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hu sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim fincaram as suas mãos firmes. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Meu Deus! E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse Yahvé a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu, Yahvé, totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Oh, aleluia! E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: Yahvé é minha bandeira, Yahvé Nissi. E disse: porquanto jurou Yahvé, haverá guerra de Yahvé contra Amaleque de geração em geração. Vamos dizer comigo? Haverá guerra do Senhor Yahvé contra Amaleque de geração em geração. Percebam vocês que a guerra é do Senhor. O inimigo se chama Amaleque. E essa guerra, ela é travada hoje, nos nossos dias. Ela será travada amanhã, até que Deus nos conceda uma vitória total e absoluta. Aí você perguntará: quando isso se dará? Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar. Quando o dia muito glorioso lá romper. Neste dia que Jesus volta, cessará a guerra contra Amaleque. Cessará a guerra contra o pecado. Cessará a guerra contra a carne. Cessará a guerra contra o mundo. Mas enquanto Jesus não voltar, nós estaremos pelejando contra Amaleque. Mas, queridos, Deus quer nos ensinar algo nessa palavra dele, essa palavra que é fiel e verdadeira. Veja que, quem são os amalequitas? Primeira coisa, os amalequitas, eles são descendentes de Amaleque. E sabe quem é Amaleque? É neto de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. Então, Amaleque é da família. Nesse contexto, Amaleque é da família. Amaleque é bisneto de Isaque e tataraneto de Abraão. E, amados, os amalequitas, eles são conhecidos como inimigos reais da nação de Israel. E o que Deus mais odiou nos amalequitas é que os amalequitas foram os primeiros, ou
o primeiro povo a atacar a nação de Israel quando esta estava saindo do Egito, sem um exército treinado, necessitando de ajuda, de cuidado. Foi aí, num ato covarde, que os amalequitas atacaram o povo de Deus. Eles são conhecidos como saqueadores. E esse povo, chamado povo amalequita, ele é um povo que, tipicamente, eles são nômades, mas quando nós trazemos os amalequitas para o mundo espiritual, forças malignas, eles atuam na família, eles provocam divisão, eles provocam contendas, eles saqueiam a família, eles são assaltantes da família. Ele atua para trazer divisão, a fim de que os projetos de Deus não se concretizem, nem na família de Deus, nem na sua família. E nós estamos tendo a invasão de amalequitas na nação brasileira. Os amalequitas estão agindo, dividindo a nação, repartindo pessoas, repartindo famílias, dividindo raças, porque dividindo pretos e brancos, ricos e pobres, índios e negros, dividindo altos e baixos. Isso é um trabalho do amalequita, de espíritos amalequitas, porque na divisão há destruição. Na divisão nós não chegamos a lugar nenhum. A matemática do nosso Deus é a multiplicação. E nós precisamos atentar, porque precisamos nos levantar como Moisés se levantou para destruir, para aniquilar nos seus dias os amalequitas. Veja que esse povo, na tradição judaica, é símbolo do mal, é símbolo do antissemitismo, é um inimigo interno que deve ser erradicado. Ele, na Bíblia, ele é representado por Amã, o inimigo da nação de Israel, e nos dias de Esté projetou o extermínio de uma nação inteira, de um povo inteiro. Então percebam vocês que a luta contra Amã é uma luta contra o mal. E essa luta contra o mal, ela é uma luta diária. Você e eu lutamos contra o mal todos os dias. Essa igreja luta contra o mal todos os dias. Nós não estamos espiritualmente em tempo de trégua. A bandeira da paz não foi levantada. Nós estamos em guerra. E a igreja, ela não é um hospital. A igreja é um exército. Deus considera a igreja como um exército. E exército é lugar de receber o quê? Treinamento, diretrizes, comandos, estratégia. Quando há soldado ferido, se tira o soldado, leva para a enfermaria e ele tem um tempo de tratativa. Mas a igreja deve tomar essa consciência de que ela luta contra o mal.
ela luta contra o pecado, ela guerreia contra as trevas, ela guerreia contra a carne, ela guerreia contra o mundo. Então nós não podemos, amados, achar que o diabo se converteu. Nós não podemos achar que o diabo não está batalhando contra nós. A Bíblia afirma categoricamente que Satanás é ladrão. Então ele é um amalequita ladrão. Ele é um assassino, ele é um amalequita assassino. E ele é destruidor, ele é um amalequita destruidor. E ele tem uma nuvem de demônios amalequitas que são liberados para pressionar você, para pressionar esta igreja, para pressionar a sua casa, para pressionar a sua família, para que os propósitos de Deus não sejam concretizados. A palavra de Deus afirma que esse amalequita, Satanás, ele anda ao nosso derredor. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando o fraco. Ele está procurando o distraído. Ele está procurando o que não ora. Ele está procurando o que não lê a palavra. Ele está procurando o que fala bobagem pela boca. Ele está procurando aquele que tem olhares contrários a Deus. Ele está procurando alguém que abra uma brecha. Ele está procurando alguém que lhe dê um mínimo do espaço para que ele possa entrar e fazer uma porteira. Então nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. A Bíblia afirma: não ignoreis os ardis de Satanás. Ele é destruidor. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas nós, como igreja, precisamos nos erguer. Escute o que eu vou dizer. Começamos os guerreiros. Aleluia, glória a Deus. Mas se prepare, porque a guerra foi travada. Então, o inimigo vai tentar se fortalecer diante da surra que ele tomou ontem. E ele vai tentar nos contra-atacar. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Vigiai e vigiai e. Para que precisamos vigiar e orar? Para não entrarmos em tentação. Para que o inimigo não nos pegue de surpresa. Para que o inimigo não nos dê rasteira. Para que percebamos os seus ardis. Para que não entremos nas suas narrativas. Para que não ouçamos a sua voz. Para que não caiamos nas suas mentiras. Precisamos vigiar e orar. Então, a amalequita é coisa séria. A amalequita é coisa séria. Esses demônios, eles agem hoje. Eles atuam hoje. Eles procuram adentrar a sua casa e fazer confusão, e provocar divisão, e provocar contenda. Porque qual é o objetivo do amalequita? É roubar sua fé. É tirar você do caminho. É impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. É detonar você no seu nascedouro. Ele vem para matar, roubar e destruir. E vejam vocês que a Bíblia diz que os amalequitas atacaram
o povo de Israel pelas costas. Por quê? Porque eles foram covardes. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 e 19, diz a palavra de Deus. Vamos aqui. Lembra-te de que te fez Amaleque no caminho quando saía do Egito. Deus está trazendo essa palavra a Moisés. No último livro, a repetição da lei, Deuteronômio. Moisés guerreou contra Amaleque no início da libertação do povo de Israel no cativeiro do Egito. Foi logo quando ele sai do Egito, logo quando ele atravessa o Mar Vermelho. Lá em Refidim, ali, Amaleque veio para destruir a nação de Israel. Amaleque veio para erradicar um projeto. Amaleque veio para matar promessas. Amaleque veio para que Israel não continuasse a sua marcha de conquista para a terra de Canaã. Estão ouvindo? Estão guardando no coração? Agora veja o que diz a Bíblia. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Está vendo? Atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti. Quando estavas abatido e afatigado e não temeu a Deus. Então escute aqui, queridos. Amaleque ataca a retaguarda. Amaleque ataca os fracos. Amaleque ataca os abatidos. Amaleque ataca o afatigado. Quando você está fatigado, cansado, aí ele vem. Aí ele vem. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Cuidado. A sua mente está cansada, a sua alma está cansada, o seu corpo está cansado. Então Satanás vai vir nesta hora. Ele veio nos dias de Davi. Quando Davi fugia de Absalão, o projeto de Aitofel, e era um projeto maligno, um projeto amalequita. E Aitofel projetou atacar Davi no seu cansaço, na sua dor, na sua fadiga. Porque Davi saiu de pés descalços, chorando em desespero, com toda a sua casa, fugindo do seu filho Absalão. Não é que Davi não teria condições de vencer a guerra contra Absalão. Era que Davi não queria uma guerra contra o seu próprio filho. E Aitofel, movido pelo espírito amalequita, deu um conselho certeiro. Mas Deus interveio naquele momento, através do amigo de Davi que estava naquela reunião, e deu um conselho mais sábio. E Absalão aceitou o conselho do amigo de Davi. E porque ele aceitou este conselho, Davi foi livre da boca do leão. Então, meus amados, não brinquemos. Amaleque é covarde. Ele ataca a retaguarda. Ele ataca os desfalecidos. Ele ataca os abatidos. Ele ataca os afadigados. Por quê? Amaleque não temeu a Deus e não teme a Deus. Aí há uma palavra de Deus para Moisés. Quando, pois,
Yahvé, teu Deus, te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que Yahvé, teu Deus, te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Então veja que Deus não quer que nós esqueçamos quem é Amaleque. Deus não quer que nós esqueçamos de que a memória de Amaleque tem que ser apagada de debaixo do céu. Os edomitas não mais existem. Eu não estou falando dos edomitas. Eu não estou falando do povo de Esaú meramente. Eu estou falando agora de forças malignas. Forças malignas. Esses demônios existem, porque demônios não se multiplicam. Eu não esqueço que Deus falou comigo no ano 2001, abril de 2001, lá em Porto Seguro, quando estávamos travando uma batalha contra Jezabel. E Deus falou com muita clareza e disse: os principados e potestades que atuaram e se manifestaram nos dias dos profetas, eles são os mesmos que atuam hoje. Aí Deus disse: sabe por que vocês não sabem? Porque eles estão com a roupagem diferente, apelidos. Usam-se apelidos para essas forças infernais. E aí você não alcança o alvo desejado. E eu aprendi com o meu Deus. Portanto, a Malequita vai ser chamada de Amalequita. Demônios amalequitas, forças espirituais amalequitas, que são covardes. E eles contra-atacam o rebanho de Deus. Eles contra-atacam o povo de Deus. E eles não vêm via Moisés. Eles não vêm via fortes. Eles entram através dos fracos. Porque eles vão conquistando espaço no pelotão, espaço no meio do povo, através dos que estão enfraquecidos. Prestem atenção e vejam qual foi a direção que o nosso Deus entregou a Moisés para vencer os amalequitas. Olha, veja o que diz a palavra. Moisés não fez nada de si mesmo. Ele tinha direção do Espírito de Deus para contra-atacar Amaleque. E Moisés fez duas frentes. Ele ordena a Josué a separar homens valentes e descer ao vale, descer ao campo e guerrear com Amaleque cara a cara. Mas ele, como líder, ele sabia que aquela guerra não era uma guerra meramente de solo, era uma guerra espiritual. Por trás de Amaleque, rei, estavam potestades espirituais que não queriam a libertação do povo de Israel, que não queriam que promessas de Deus se concretizassem na nação de Israel e não queriam que Israel tomasse posse da terra prometida. Forças espirituais da maldade. Moisés era alguém antenado com o trono, sensível com o mundo espiritual. Então o que ele faz? Ele vai subir ao monte
ele vai conquistar a batalha lá no reino espiritual. Porque a vitória de Josué dependia da vitória de Moisés. Os céus governam. As batalhas primeiro são vencidas no reino espiritual. E é lá em cima que nós precisamos conquistar. É lá em cima que nós precisamos vencer. Mas o que acontece muitas vezes? A mente embotada dos crentes, sem percepção espiritual, sem afinidade com o trono, racionaliza todas as coisas, vê tudo debaixo do sol, alto lá, poder no nome de Jesus. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra Satanás e todas as suas hostes da maldade. Por esse motivo, o nosso Deus entregou a nós uma armadura espiritual, uma veste dada pelo Senhor, para que nós guerreemos no reino espiritual e conquistemos vitórias em Cristo Jesus. Essa armadura é tão importante que ela não pode deixar de estar em nós em momento algum. Porque se você é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, se você está escondido com Cristo em Deus, você tem no reino espiritual uma veste espiritual dada pelo Senhor. Mas é necessário que você tenha consciência desta verdade e permaneça vestido dessa armadura, porque é uma posição em Cristo. É uma posição em Cristo. O capacete da salvação é uma posição em Cristo. A sua mente tem que estar protegida contra os ataques de Satanás, contra os enganos de Satanás, contra as narrativas de Satanás, contra os pensamentos de Satanás, porque o campo de batalha é a sua mente. E quando você se deixa ser levado pelos pensamentos do diabo, você cai. Você cai. Você arrefece, você retroage, você enfraquece. Não adianta. Por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra. Diga aleluia. Você tem que carregar a sua mente da verdade absoluta da palavra de Deus. Esta palavra de Deus é espada do Espírito. É com ela que vamos detonar com Satanás e as suas hostes. Se essa palavra não está na nossa boca, se essa palavra não está sendo praticada por nós, nós já estamos em derrota. Então veja que Moisés precisou vencer Amaleque usando as estratégias de Deus. Ele subiu ao cimo do monte. Então, se você quer ter vitória, meu irmão, você tem que subir ao cimo do monte. O monte da oração. O monte da comunhão com Deus. O monte da dependência de Deus. É impossível vencermos Amaleque sem que não estejamos no cimo do monte. É de cima que nós vencemos. Amém? É de cima. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não vem do monte. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Diga aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Aí você pergunta, e no campo físico, como é que eu vou guerrear? Queridos, você e eu precisamos muitas vezes obedecer a certos comandos de Deus. E às vezes não queremos. Achamos que tudo é Deus que tem que fazer. Não. Você já viu aquela pessoa recém-convertida que fumou 40 anos, que já está com todo o seu corpo contaminado de tudo que não presta? Aí vem para a gente assim, mas por que Deus não me liberta desse cigarro? Eu digo assim, foi Ele que botou ele na sua boca? Foi Ele que pôs aí? Quem foi que pôs? A sua mãozinha, não foi? Então você tira. E Deus vai lhe dar força. Exerça a sua vontade para dizer não a Satanás. Isso é guerra física e as pessoas não querem. As pessoas querem que Deus faça tudo assim no estralar do dedo, como se Deus tivesse uma varinha mágica. Plim, 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 pá. Não! Não. Não e não. Precisamos aprender a renegar o pecado, a pôr essa carne em sujeição, a dizer não faço, não quero, para agradar a Deus não quero. Aí você está lá com o seu guarda-roupa tudo errado, vá lá e tire, porque Deus não vai descer para tirar. Você está lá com o seu celular contaminado e tudo que não presta. Não pense que anjo nenhum vai descer para tirar, não. É o seu dedinho que vai tirar. Você quer limpeza na mente, então limpe o seu celular, limpe o seu computador, limpe a sua casa. Pegue os seus olhos e faça aliança como Jó fez. Diga, eu faço aliança com os meus olhos. Eu não vou colocar os meus olhos na prostituição. Não vou colocar os meus olhos nessas mulheres que não me pertencem. Não vou colocar os meus olhos em nada que Deus diga que eu não posso colocar. Então nós precisamos entender que a guerra contra Amaleque é no campo físico e no campo espiritual. No campo espiritual eu vou para Deus e oro, e oro, e oro. E no campo físico eu vou tirar tudo aquilo que Deus diz tire. Amém? Sabe por quê, meus amados? Sabe por quê? Porque Ele nos deu uma vontade que nem é do diabo, nem é de Deus. A vontade é sua. E é você que tem que entregar a sua vontade a quem você quiser. Você quer entregar a Deus a sua vontade? Então Ele vai manifestar em sua vida a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Mas se você não colocar na mão dEle, esqueça que essa vontade de Deus não vai se manifestar. Por isso que a Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos o quê? É os vossos corpos, é o seu corpo que tem que ir para o altar, ser queimado com a brasa viva do altar. É você, sou eu. Deus quer queimar os apetites contrários a Ele. No altar, é oferta de holocausto. Então você tem que lutar contra Amaleque, ser um Josué e ser um Moisés. Lá no cimo com Deus, lá no campo, lutando contra a sua própria carne, subjugando-a à vontade do Deus Todo-Poderoso. Você diz amém? Você dá um glória a Deus? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui. A oração que aprendemos aqui também, que a oração, amados, ela deve ser permanente e ininterrupta. Permanente e ininterrupta. E eu vou trazer o que Jesus afirmou em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Quando ele contou uma parábola para mostrar o dever
que nós temos que ter de orar sempre e nunca desfalecer. Diga, orar sempre. Vamos lá, orar sempre. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Orar sempre. Aí diz a Bíblia, e nunca desfalecer. Vamos aqui, fale com vontade. Orar sempre. E nunca desfalecer. Então, se eu quero plantar a estaca da oração hoje profeticamente, eu vou ter que obedecer o que Jesus afirmou. Não fui eu, foi Jesus. Ele está dizendo que a oração, ela é permanente, ela é ininterrupta. Não pode haver desfalecimento na oração. Não pode haver desculpas para que deixemos de orar. Ah, pastor, eu estou com um problema em casa. Ah, pastor, eu perdi o emprego. Ah, pastor, eu estou sem vontade. E aí a gente vai dando uma porção de desculpa. Isso tudo é pecado. Isso tudo é pecado, porque é desobediência ao que Jesus afirmou. Sim ou não? Ah, então vamos ser sinceros. Se eu não estou pondo em prática na minha vida Lucas 18:1, eu estou em pecado. Porque Jesus afirmou que a oração é dever. E é um dever que deve ser praticado sempre. E não pode haver desfalecimento na oração. E você vai perceber que Moisés está no monte. Ele levou ao monte a vara de Deus. Então, vara, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, vamos tomar a vara como a palavra. Queridos, oração não é reza. Oração não é lamento. Oração não sou eu convencendo a Deus com as minhas próprias palavras. Moisés levou a vara de Deus com ele. A vara é a palavra. A vara representa esta palavra viva que Deus jurou em cumpri-la. Deus vela em cumprir a sua palavra. O que convence a Deus não são as minhas palavras. O que convence a Deus não são as suas lágrimas. O que convence a Deus não são a maneira linda que você ora. Não é isso. É se você toma a palavra dele para devolver a ele, a fim de que ele libere sobre você a concretização daquela promessa que você liberou. É a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu e você temos que orar a palavra. Vocês já sabem de qual? Quem ora a palavra, ora a resposta. Aleluia! Quem ora a palavra, ora a resposta. Então você deve orar a palavra. Você acha que Moisés estava chorando ali naquele monte? Ele tinha uma guerra a vencer. Ele não sabia quanto tempo aquela guerra duraria, mas ele sabia que ele deveria ficar com seus braços levantados até que a vitória fosse concretizada. Agora imaginem vocês. A Bíblia diz que quando Moisés cansava de estar com seus braços levantados, e ele baixava os braços, lá no campo, onde Josué estava batalhando cara a cara com o inimigo, a Bíblia diz que Josué começava o quê? A perder a guerra e Amaleque a avançar na conquista.
Agora vamos aqui, amados. Vamos aqui. Quantas pessoas poderiam ser libertas, transformadas, salvas? Quantas manifestações do Espírito poderia ser causada na nossa casa, na nossa vida, na igreja, na cidade, no país, se nós fôssemos pessoas de oração? Como disse Jesus em Lucas 18:1. Se todos nós orássemos a palavra, se todos nós orássemos sem interrupção, se todos nós orássemos sem desfalecimento, se todos nós orássemos permanentemente, o que Deus já teria feito neste mundo, o que Deus teria feito no Brasil, o que Deus teria feito na sua casa, o que Deus teria feito nessa igreja, na sua vida. Então, escute, amados. Quando a falta de oração, Amaleque avança. Quando a falta de oração, Amaleque conquista espaço. Quando a falta de oração, Amaleque derruba alguns na guerra. Escute, receba no Espírito hoje. Receba no Espírito hoje. A falta de oração traz prejuízos terríveis para a igreja, para a sua família, para a sua cidade, para o seu país. Quanto mais oração, mais o inimigo é derrotado, mas menos oração não é só menos poder. Menos oração, sabe o que é? Menos oração é avanço do inimigo. É territórios conquistados pelo inimigo. Olhe para o Brasil e veja. Olhe para o Brasil e veja. Quantos territórios Amaleque conquistou neste país, enquanto nós estávamos simplesmente silenciados, calados. Por que houve esse crescimento? Porque houve falta de oração. Os braços de Moisés baixaram. Os braços de Moisés baixaram na sua casa, na célula, na igreja, no grupo de louvor, no coral, no grupo de evangelismo. Os braços de Moisés baixaram na cidade. Os braços de Moisés baixaram no país. Então, quando os braços de Moisés baixam, Amaleque avança. Amaleque conquista território. Amaleque abate soldados que estão na guerra. Não esqueçamos disso. Por isso que precisamos orar e orar e orar. Nos posicionar como a igreja guerreira, como o exército do Senhor. E saber que quando eu oro, eu não só estou orando por mim. Quando eu oro, Deus faz proezas em lugares inimagináveis. Quando eu oro, Deus entra onde eu fisicamente jamais poderia entrar. Quando eu oro e você ora, quando a igreja ora, a igreja desbarata o inimigo. A igreja pega o inimigo de surpresa. Quando a igreja ora, Aitofel é confundido. Quando a igreja ora, Amaleque perde territórios. Quando a igreja ora, Jesus é glorificado. Então, queridos, precisamos saber disso. Agora, quando há permanência de oração, Amaleque é derrotado. Oh, diga aleluia. Então, veja, Amaleque é derrotado. Quando Moisés permanece com seus braços
levantados. Mas a Bíblia diz que Moisés tinha braços pesados. E Moisés não teria condição, sozinho, de permanecer com seus braços levantados. Presta atenção a isso. Então, Moisés precisou de quê? De Ur e de Arão. Então, guarda isso no seu coração. Na guerra contra Amaleque, precisamos uns dos outros. Na guerra contra Amaleque, precisamos uns dos outros. A guerra contra Amaleque não é uma guerra solo. A guerra contra Amaleque é uma guerra corpo de Cristo. É Arão, Moisés e Josué. Precisamos de todos para derrotar um inimigo comum. E muitas vezes você se isola achando que você pode vencer. Você não compartilha, não pede ajuda, não se envolve no grupo de oração, não vai ao seu pastor, não vai à sua liderança. E você acha que vai vencer essa batalha sozinho porque ninguém pode saber. Eu tenho que ter privacidade, é coisa da minha família. E Amaleque está ali para lhe derrotar, para lhe destruir. E com seu orgulho, você será destruído. Com essas fortalezas mentais, você será destruído. A Bíblia manda que devemos partilhar as nossas necessidades com os nossos irmãos. A Bíblia manda que devemos levar as cargas uns dos outros. Então, meus amados, um põe em retirada a 1.000, 2 põe em retirada a 10.000. Moisés não pôde batalhar contra Amaleque sozinho. Moisés precisou do apoio de Ur, precisou do apoio de Arão. Agora imaginem vocês quantas horas Arão e Ur sustentaram os braços de Moisés. Sustentaram até a vitória. Quando eles se aproximaram para sustentar aqueles braços, eles não pensaram, será que a guerra vai durar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2? Eles não olharam para si mesmos. Eu tenho certeza que fisicamente Arão e Ur não teriam condições de sustentarem por tantas horas. Imagina, olha, assim, ó, segurando, os braços de Moisés. Mas a força do Senhor veio. A presença do Senhor veio. Porque na comunhão o Senhor derrama o quê? A sua bênção. Na comunhão, na unidade, o Senhor derrama a sua bênção. E a unção do Espírito tanto veio sobre Moisés, quanto Arão, quanto Ur, para que a vitória contra Amaleque fosse concretizada. Então, quando a igreja convoca, vamos orar, irmãos, por favor, não fique de fora. Seja o primeiro a dizer, pode contar comigo, porque Amaleque não vai conquistar mais territórios do que depender de mim. Amaleque não vai avançar mais nesta guerra do que depender de mim. Do que depender de mim, ele vai perder território. Do que depender de mim, ele vai ser derrotado. Do que depender de mim, a igreja vai avançar. Do que depender de mim, Deus irá liberar a sua vitória. É isso que temos que fazer. É isso que temos que fazer. Atente para as convocações do Espírito. Atente para as convocações do Espírito.
Queira estar presente nas convocações do Espírito. Queira somar com o céu e dizer: conte comigo, Jesus. Eu não vou permitir que Amaleque destrua a minha nação. Eu não vou permitir que Amaleque destrua a minha cidade. Eu não vou permitir que Amaleque governe o meu país. Senhor, eu não vou permitir que Amaleque destrua os meus filhos, destrua o meu casamento, destrua as minhas finanças. Eu sei que ele é um invasor, um impostor, um ladrão, um assassino, um destruidor. Eu sei que ele vem para dividir, para separar. Eu sei que ele ataca os fracos. Eu sei que ele vem para minar as defesas da nação de Israel, entrando através dos fracos. Mas, Pai, do que depender de mim, eu vou estar fortalecida em Ti. E Amaleque não prevalecerá. Você diz amém? Você dá um glória a Deus? Agora veja qual foi a estratégia de Arão e o... Gente, Moisés devia ser um idoso bem forte, né? Um idoso forte. E uma guerra espiritual está sendo travada. Então, Arão e Ur, bem, em pé, vai ser muito mais difícil, né, para sustentar os braços de Moisés. A Bíblia já diz que os braços de Moisés eram pesados. Então, o que vamos fazer? Olha o que eles pegam. Eles pegaram uma pedra e puseram para que Moisés sentasse nessa pedra. Oh, aleluia. E o que vamos tirar lições em cima disso? Veja o que diz. Toda oração deve estar firmada na pedra angular, que é Cristo Jesus. Se a sua oração não estiver firmada na pedra angular, você está perdendo seu tempo. Deus não ouvirá a sua oração. Deus não tem compromisso com nenhuma oração fora de Cristo. Nenhum compromisso com oração fora de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue. E porque esse caminho está aberto, nós podemos entrar. Amém? Entrar. E nós entramos firmados nesta rocha que é Cristo Jesus. Nós entramos sentados nesta pedra que é Cristo Jesus. Juntos, em unidade, nós entramos, porque a nossa rocha, a nossa pedra é Jesus. Veja aqui, meus amados, a Bíblia fala que a oração deve ser feita no nome de Jesus. Por mais que a gente ensine, as pessoas começam a adquirir vícios, porque não examina as Escrituras. Vícios porque não examina a palavra. Não há desculpas para que não obedeçamos essa palavra. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia afirma, pela boca do apóstolo João, no seu evangelho. João 14:13. Mas essa fala é a fala de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o nosso pastor, a nossa pedra angular. Ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome, não esqueçamos disso. O Pai está assentado
assentado num alto e sublime trono. O Filho está à destra, à direita do Pai, nas alturas, no trono. Mas o Deus Espírito Santo está dentro de você. E quando você ora, e quando eu oro, e quando nós, igreja, oramos, nós temos que ter a consciência desta palavra. A Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobra todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. A Bíblia afirma que o nome de Jesus foi exaltado soberanamente. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, de todo principado, de todo poder e de qualquer outro nome que possa se nomear no presente século. E o nosso irmão Pedro afirmou: Jesus, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Então, você ora ao Pai Yahvé, na direção, na instrumentalidade, na unção, na coordenação, na supervisão, no poder do Espírito Santo. E no final da oração você tem que assinar Jesus Cristo. Diga aleluia. Jesus Cristo, aleluia. É isso. Vamos deixar essas manias erradas. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós oramos. Nós oramos ao Pai, na dependência do Espírito Santo, no nome de Jesus. Porque quem abre os céus para nós é Jesus Cristo. Lá no céu, Ele está como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é sumo sacerdote de todo mundo. Ele é sumo sacerdote dos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Porque Deus só aceita oferta de quem tem a marca do sangue de Jesus. Lá no céu, Ele é nosso advogado. Ele não é advogado de todos. Ele é advogado da igreja. Ele é advogado dos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. E lá no céu Ele é o nosso intercessor permanente. Pergunte a qualquer católico quem é o seu intercessor, ele vai dizer: é Maria. Então está tudo frito. Porque isso não existe na Bíblia. Mas a Bíblia afirma que o nosso intercessor permanente é Jesus Cristo. Ele vive para interceder por nós. Diga aleluia. Então, se Ele é tudo isso no céu, é no nome dEle. Porque quando você ora, você está debaixo da mediação do sumo sacerdote. Quando você ora, você está mergulhado na intercessão de Jesus. E quando você ora, você tem a advocacia dele. Ele está pleiteando a sua causa. Então, em nome de Jesus, vamos fazer o que a Bíblia diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Toda oração tem que estar firmada na pedra angular. Moisés foi ouvido porque ele estava sentado na rocha.
A rocha é Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Pai fará. O Pai vai atender a sua oração. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando Deus responde a sua oração, o Pai é glorificado na pessoa de Jesus. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. João 16:23 declara: e naquele dia nada perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quando pedides a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Aleluia! É Jesus quem diz: o Pai vai dar tudo que pedides em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. É firmado na rocha que vencemos a guerra contra Amaleque. Todas as nossas orações devem estar envolvidas em Cristo, para que sejamos ouvidos e respondidos. A nossa luta é contra Satanás e as suas hostes. Queridos, veja que Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés até que a vitória fosse concretizada. Então não há trégua na oração. Nem temos que estar orando até que a vitória nos venha. Agora veja que foi através da intercessão de Moisés, juntamente com Arão e Ur, que Deus desbaratou Amaleque a fio da espada pelas mãos de Josué. Primeiro, a vitória foi vencida do reino espiritual. Depois do reino físico. Porque a vitória de Josué dependia das mãos levantadas de Moisés. Você quer ver essa igreja vitoriana? Segure as mãos do pastor, do apóstolo Wagner. Segure as mãos da profetisa Enei. Segure as mãos da sua liderança. Amém? Aí todo o povo vai vencer. Todos irão vencer. Porque quando as mãos de Moisés baixam, o povo perde. O exército perde. Então precisamos, como exército, segurar as mãos da nossa liderança, a fim de que a vitória de Deus se concretize na vida de todos nós. Amém? Agora veja que quando Deus viu, contemplou Josué derrotando completamente Amaleque nos seus dias, Deus veio até Moisés no Monte Refidim. Deus falou com Moisés no Monte Refidim. Veja o que Deus fala. Disse Yahvé a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Olha, querido, Moisés escreve, registra. Você vai contar a Josué. Por que vai contar a Josué? Porque Josué seria o sucessor de Moisés. Josué seria aquele que conduziria o povo à terra prometida. Josué seria aquele que guerrearia contra essas forças malignas lá em Canaã. Josué precisava saber do que Deus tinha falado para que ele pudesse proclamar as novas
gerações a palavra de Deus, os decretos de Deus, as decisões de Deus, as promessas de Deus. Queridos, muitas vezes nós não liberamos fé na nossa casa, porque nós não contamos os feitos do Senhor. Nós não escrevemos o que Deus fez. Nós não relatamos aos ouvidos dos filhos, dos netos, o que Deus fez o ano passado, em dezembro, em novembro, em setembro. Nós vamos nos atropelando, sem contarmos as bênçãos. Aí na hora que chega um ponto de tribulação, é como se nós esquecêssemos de tudo que Deus fez e começássemos a ter um tempo de murmuração. Não, meu irmão, não. Olha, eu sei dessa história porque Moisés foi fiel. Eu sei dessa história porque Josué também foi fiel. Josué não se calou. Josué continuou contando os feitos do Senhor. E nós precisamos contar os feitos do Senhor. Porque quando Deus vem, Ele vem e Ele fala. O que Deus tem falado ao seu coração? O que Deus tem lhe ministrado? O que Deus tem exigido de você? Você escreveu? Então escreva. Veja Deus agindo. E conte os feitos do Senhor. Proclame na igreja o que Deus fez. Deixe com que o povo de Deus celebre com você o que Deus fez. Porque quem é glorificado? É Deus na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Diga amém. E Deus manda escrever. E veja que é Deus quem vai riscar totalmente a memória de Amaleque. A guerra é dele. A guerra não é nossa. A guerra é de Yahvé. Não importa em que geração estamos vivendo. Nós estamos em pleno século 21, 2026. A guerra que você trava é a guerra do Senhor. E Deus quer ser glorificado. Deus quer ser honrado. Deus quer ser exaltado. Deus quer realizar proezas em você e através de você. Amém? Não esqueça disso. Aí Moisés, que é muito esperto, que eu acho lindo, Moisés vai edificar um altar. Ele vai registrar aquele momento. Ele vai estabelecer um fundamento no Monte Refidim. Ele vai estabelecer um marco de conquista. Escuta isso, um marco de conquista. Marco de conquista. Tá certo? Então, lembre-se que Moisés está peregrinando. Ele está saindo do Egito. Ele está peregrinando. Ele vai viver 40 anos ali. Isso com aquela nova geração. Só com Josué, depois de 40 anos ali, é que eles vão entrar na terra de Canaã. Eles estão ali peregrinando. E o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer um marco de conquista no planeta Terra. Que história é essa, Raquel? Sim, eu entendo esse negócio. Eu entendo esse negócio. Sabe por quê? Porque eu estive em Porto Seguro. E Cabral, segundo a história, eu acredito nessa história, eu não sigo as narrativas da esquerda, eu creio na história do Brasil. Então Cabral chegou aqui em 1500, 22 de abril de 1500. Quando eu estive em Cabralha, eu ainda orei no lugar que ele pôs o pé, estava ali. Então eu orei naquele lugar também. E eu depois subi a um monte lá em Cabralha, que tem um marco de conquista da terra do Brasil. Marco de conquista. E o marco de conquista foi colocado 26 anos depois que Cabral chegou aqui no Brasil. A conquista foi em 1500. 1526
na primeira missa, foi colocado um marco de conquista. É uma pedra que veio de Portugal. E essa pedra foi colocada. Essa terra pertence ao governo português. Não teve espanhol, não teve holandês, não teve nenhum outro povo que conseguiu ficar nessa terra. Porque quando Portugal disse é minha, ninguém tasca. Ele brigou e lutou e expulsou todos que tentaram ficar nesta terra. Porque ele colocou um marco de conquista. Era assim que os Césares romanos faziam. Cada lugar que o Império Romano conquistava, mandava o pé do imperador. E colocava lá, em forma de pedra, o pé do imperador. E ai de quem tentasse reaver aquela terra. Então, o Moisés, muito sabido, Moisés foi general no exército romano, ou melhor, egípcio. Moisés sabia de estratégia de guerra. Moisés sabia de marco de conquista. E quando ele ouve Deus dizendo assim, eita Moisés, escreve isto, registra, pá, conta Josué, pá, eu mesmo vou remover a memória de Amaleque de debaixo do céu. Ele disse o quê? É isso mesmo, então aqui neste lugar estabelece um marco de conquista. Deus é dono da terra. Deus é o dono da terra. Esta terra é do meu Deus, esta terra é nossa. E ele coloca o quê? Bandeira. Bandeira representa a nação, bandeira representa povo, bandeira representa conquista. Então ele levantou o marco e disse, Yahvé Nissi. Yahvé Nissi é a nossa bandeira, é a nossa retaguarda, é a nossa proteção, é o nosso livramento, é o nosso general, é aquele que vai derrotar Amaleque. Aí ele, Moisés, em cima desse ato profético, ele declara, porque Yahvé jurou, haverá guerra de Yahvé contra Amaleque, de geração em geração. Então, meus queridos em Cristo, nós precisamos estabelecer o marco da oração, a estaca da oração, na certeza de que estamos firmados na rocha, sentados na rocha, na certeza de que carregamos a vara de Deus no nosso coração, na certeza de que não existe nenhum inimigo que possa ser páreo para o nosso Deus Yahvé. Yahvé jurou, não tem amalequita que prevaleça. Yahvé jurou, não tem Satanás que nos ameace. Yahvé jurou, não tem inferno que nos derrote. Yahvé jurou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Igreja amada, 2026, temos que nos levantar com essa estaca da oração firmada, oração pessoal, intercessão, oração de guerra, não importa, o marco da oração tem que estar firmado na nossa vida, porque sem oração, amados, Amaleque avança. Sem oração, Amaleque abate soldados no nosso pelotão. Sem oração, nós perdemos espaço. Agora, com oração, Amaleque será derrotado. Fiquemos de pé. Em nome de Jesus. Pastor Wagner, vem estabelecer o marco da oração. Levante a sua mão direita. Diga, Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença.
para declarar que eu ouvi a tua voz. Eu creio na tua palavra. Eu sei que foi o Senhor quem estabeleceu a oração como um meio de eu falar contigo. E o Senhor já abriu um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu intercessor, o meu advogado, o meu sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ali na cruz, Jesus venceu Amaleque. Ali na cruz, Jesus derrotou a todo amalequita. Ali na cruz, Jesus já me concedeu a vitória. E eu declaro em fé que não haverá amalequita que prevaleça na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha cidade, na minha igreja, na minha nação. Pai, eu me levanto na confiança do Senhor Jesus, o Rei vencedor de todas as batalhas, que Amaleque já foi derrotado. Eu declaro em fé que o marco de conquista que Moisés estabeleceu no Monte Refidim está de pé. Tu és Yahvé Nissi, Yahvé Nissi, a minha bandeira, a minha rocha, o meu governo, a minha proteção, o meu legislador, o meu general, aquele que vence as minhas batalhas. E eu me prontifico nessa geração de ser um opositor de Amaleque, de guerrear contra Amaleque, porque o Senhor jurou que o Senhor mesmo vai remover a memória de Amaleque de debaixo do céu. E eu sei que esse dia está chegando, e eu estou me preparando dia após dia para este dia. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e neste dia que Jesus voltar, Amaleque será destruído terminantemente. Neste dia que Jesus voltar, cessará as guerras contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra Satanás. Mas enquanto Jesus não volta, eu recebo graça, recebo poder, recebo unção, recebo vida, recebo alegria, recebo a força que provém de ti para continuar batalhando esta batalha, na certeza de que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Senhor, eis-me aqui. Eu quero hoje enfincar essa estaca da oração na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha cidade, na minha família, no meu país. Conta comigo, Jesus. Conta comigo, Jesus. Pai, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, amém. Pai, nós te louvamos. Tomamos esta palavra como palavra profética para nós nesta manhã. Agasalhamos esta palavra em nosso coração. Recebemos o teu conselho nesta manhã para nós. Temos o dever de orar sempre
sem desfalecer. O Senhor confia a nós vivemos uma vida diante do teu altar. Temos esta responsabilidade. Ora como Moisés, ora como Josué, ora como Arão, ora como Ur, mas tudo cooperando para que a vitória do Senhor se manifeste contra os nossos adversários, contra os nossos inimigos. E durante todo este mês de janeiro, o Senhor trabalhe em nossos corações para que, como diz a palavra profética deste ano, finquemos bem fundo, finca bem fundo as tuas estacas, que essa estaca seja fincada por cada um de nós, com decisão, com trabalho, com intenção, com revelação, e ela não seja movida do lugar em que ela for fincada, para que se estendam as cortinas da nossa habitação. E mais uma vez nós dizemos que tomamos a atitude de não impedir aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Não impeças, alonga as tuas cordas e finca bem fundo as tuas estacas. Sim, Senhor, dizemos, declaramos, fincamos bem fundo a estaca da oração em nossas vidas pessoais, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém.